Frankenstein, adiante, e a figura que o Boris Karloff imortalizou é o homem feito pelo homem, como sempre imperfeito, e a chamada síndrome de Frankenstein. Sua criação vai acabar te destruindo. Sua criação se volta contra você. Essa é a base de toda a ficção científica. Um dia, os celulares, os micro-ondas, os liquidificadores vão se rebelar. Essa é uma das maiores fantasias científicas. Um dia, todas as máquinas se rebelarão contra nós. Toda a ficção científica é baseada nisso. 2001, uma Odisseia no Espaço, é a rebeldia de um computador. Ou seja, as máquinas se tornam autônomas. Frankenstein criou o ser que não tem nome, e este ser, ligado pela eletricidade, passa a existir, mas não tem alma, e não tendo alma é um ser que destrói. O custo da ideia é que nós temos que saber que somos humanos, diz a anglicana Mary Shelley. Ou seja, não podemos agir como Deus. No seu livro mais recente, Sapiens, e na mais recente que isso ainda, Homo Deus, o autor israelense, Lahiri, diz exatamente que nós estamos ficando deuses egocêntricos, mimados e sem ética. Porque estamos fazendo o que queremos com o mundo como se ele fosse nosso e sem limites. Que haverá de mais perigoso, diz ele no encerramento do livro Sapiens, do que deuses mimados e sem ética, que seriam os seres humanos atuais. O ato de criar foi encarado de diversas formas, adiante. É um ato que, por exemplo, se vocês pensarem no belga surrealista Magritte, de onde vem essa ideia de pintar de forma neoclássica um cachimbo, de forma perfeita, com luz, sombreamento e volume, distribuí-lo de forma perfeita num quadro, com toda a perfeição neoclássica renascentista também de uma obra, e escrever embaixo, ceci n'est pas une pipe. Isso não é um cachimbo. Uma ideia brilhante, porque isso não é um cachimbo, isso é um quadro. Não posso fumar nada com esse quadro. Não obstante, esse quadro é a representação unidimensional, com a fantasia tridimensional, dada pelo volume e pela sombra, de ser um cachimbo. Com este único quadro, o surrealista Magritte está fazendo com que nós reflitamos sobre a arte. O que me faz gostar desse cachimbo é que ele parece um cachimbo. Quando ele parece menos com uma obra que eu reconheço, eu vou dizer que aquela obra é mal feita. Logo, eu sou a pessoa que julga o quadro pelo quanto ele me engana. Quanto mais ele me enganar, mais eu julgo que o quadro é bom. A criação é um processo de ludibriar o observador. A criação é um processo de uma reflexão que ele nos coloca, que este ato criador de fazer um cachimbo perfeito não é um cachimbo, é um quadro. Logo, toda a arte se baseia num engano a partir da possibilidade de iludir o olho do observador. Isso não é um cachimbo, como a Mona Lisa não é uma mulher. Vamos adiante? Se vocês imaginarem que no apogeu do classicismo do Quattrocento, Leonardo da Vinci pinta esse quadro na Galeria degli Uffizi, em Firenze, onde Maria, uma típica jovem pobre da Palestina do século I, está na sua mesinha de mármore Carrara, num palacete com jardim, como toda jovem pobre do século I, recebe um arcanjo que diz a ela: você vai ser mãe de Deus, vai gerar um filho que vai mudar o mundo. Ela diz: tudo bem, estamos aí, né? Faça-se a sua vontade, fiat voluntas tua, pronto. Nessa perfeita harmonia matemática do Quattrocento está a cena grandiosa narrada no Evangelho de Lucas, da Anunciação, cuja festa foi há 9 meses, dia 25 de março. Maria era muito reguladinha, a Anunciação foi 25 de março, ela teve o filho dia 25 de dezembro. Ela era muito reguladinha, né, sempre menstruação no dia certo, então o filho nasceu 9 meses exatos depois. Essa é uma cena clássica de um momento grandioso no Evangelho de Lucas. Adiante. Avançamos um pouco no tempo e o grego El Greco pinta na Espanha uma anunciação completamente diferente. Gabriel chega pelas costas, dá um susto em Maria. Maria se torce e o Espírito Santo está caindo na forma de uma chuva de ouro sobre ela. A cena é completamente diferente. Aqui nós temos tensão narrativa, nós temos um redemoinho ascendente, uma figura helicoidal que nos remete ao alto
e não a matemática retangular de Leonardo da Vinci. Por que ele fez isso? Há uma explicação corrente que o Greco tinha, tal como Modigliani, astigmatismo, o que é verdade. Mas se toda pessoa astigmática pintasse bem, nós teríamos mais obras de arte. Dizer que fulano tinha hipermetropia, ou astigmatismo, ou tinha estrabismo convergente ou divergente, não explica a arte. Ou seja, o Greco não tira do seu astigmatismo a sua inovação artística. Adiante. Quando nós avançamos no século XVI, nós temos uma Maria numa casa efetivamente pobre com a introdução de uma novidade típica do Barroco, que é o realismo de uma casa, com o reboco defeituoso, de uma casa escura, e que o anjo está caindo da janela. Gabriel está caindo junto com o Espírito Santo, com querubins acompanhando, e Maria é uma mulher muito mais camponesa, de mãos grosseiras, levando o susto da anunciação. A mesma cena lida de 3 formas, completamente diferentes. De onde vem, perguntaria Augusto dos Anjos, de qual psicogenética memória vem essa criação? Adiante. Aqui, em pleno século XIX, Dante Gabriel Rossetti, pintor pré-rafaelita inglês, escreve Et ante la Domine, ou seja, eis a serva do Senhor, com uma Maria assustada como uma adolescente inglesa vitoriana. E o anjo entrando no quarto dela, e ela assustada, um lírio, símbolo da sua pureza, na lateral, e o anjo lhe entregando um lírio, símbolo também da sua virgindade. Temos uma cena intimista num quarto. Esta é uma cena burguesa do século XIX, a burguesia é inventora da intimidade no século XIX, que só cresceu desde então. Adiante. Vamos para o fim do século, e Tainer faz um arcanjo Gabriel na forma de um feixe de luz, que surpreende pela primeira vez uma jovem judia. É a primeira vez na história da arte que Maria é uma jovem judia, com roupas judaicas numa casa simples, ouvindo uma anunciação. Ou seja, outra criação. Adiante. De todas as formas, quando eu crio, eu estou num diálogo com ideias e o mundo, entre técnica e produção, entre tecné e invenção. Uma artista que eu gosto muito, na Bienal de 2010, a Marcelle, fez um quadro apagado dezenas de vezes e montes de calcário de giz. Eu não sei se os jovens ainda conhecem giz. Giz que está na minha estrutura molecular até hoje. Era uma barrinha de calcário escrito sobre uma superfície verde ou escura. Ela coloca fórmulas, poesias, regras de matemática e vai apagando. Mais fórmulas, poesias, regras de matemática e vai apagando. E vai ficando ali embaixo uma camada grossa de apagamento. No fundo, ela nos pergunta, através de um texto e de um vídeo que acompanha a obra, o que é que fica depois que tudo foi apagado? O que está na sua cabeça de dezenas de horas que você estudou, que é uma oração subordinada, uma oração restritiva, adverbial, causal? O que que fica na sua cabeça quando você tem que distinguir hoje, depois de ter estudado muito e feito prova e sido aprovado, entre adjunto nominal e adjunto adverbial? Você estudou isso. Você passou porque sabe o que é a fórmula de Bhaskara e para que serve. Você sabe qual é o nível de circulação eletrônica dos gases raros nas últimas camadas. E você sabe que uma PG de razão 20, qual será o 20º elemento. Se você está aqui, você sabe que C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, para transformar Celsius em Fahrenheit. Senão você não estaria aqui, você não teria terminado o ensino médio. Você viu tudo isso e você não tem a menor ideia do que seja isso. O que restou em você? Sêmen algum, para dizer uma coisa elegante, num ambiente desses. Não? Restou sêmen algum para vocês. E não obstante, tudo que foi apagado, segundo os neurocientistas, está no cérebro de vocês. Nada foi apagado. Nosso cérebro não acessa essas memórias, mas elas existem. Eu citei Suzanne Herculano Holtz, eu citei o Damasio. Vamos citar um outro grande estudioso do cérebro, o filme Divertidamente, a animação. Tem um buraco onde vão as memórias profundas, onde o amiguinho imaginário da infância desaparece. Lá está a
Fórmula de Bhaskara, junto com todos os sonhos originais. A nossa querida Cíntia Marcelli, mostrando um quadro e um monte de calcário, nos introduz a refletir sobre tudo isso. O que é a minha memória? O que resta da minha formação? O que sobrevive depois que eu não tenho mais nada? Adiante. E essa criação cheia, típico quadro apagado dezenas de vezes pelo nerd da primeira fileira, e ali tudo que passou para nós durante anos e anos de estudo. O que fica, o que tem valor, qual é? Ela questiona com isso. Ana questiona em 2010 o processo de ensino, a capacidade da escola de dar coisas relevantes, o procedimento de memória, a relevância e o encadeamento de conceitos, e, no fundo, ela está criticando a reforma do ensino médio do governo Temer. No fundo, ela está fazendo isso, como vocês podem saber, né? Em 2010, ela sabia que isso ia ocorrer. Artistas são super antenados, né? Ora, é essa a questão. Uma única obra de arte bem explicada e bem feita é absolutamente transformadora. Mas eu preciso explicar. Obras contemporâneas precisam de bula. Precisam de bula. Eu dou aula de arte, gente, há muito tempo. Levo alunos às bienais sistematicamente. Fui 14 vezes à Bienal, que encerra semana que vem em São Paulo. E tenho um certo orgulho de conhecer algo de arte. Eis que fui há alguns anos a uma Bienal e havia um monte de areia com enxadas e pás. E eu me aproximei para ver o artista, a qual círculo pertencia, porque conheço a maioria em São Paulo, todos no Brasil, muitos. Me aproximei e não vi, não consegui ver quem era, de repente os funcionários chegaram e começaram a pegar as pás. Era uma obra mesmo. Não era uma obra de arte, mas era uma obra mecânica. E aí foi muito divertido, porque significa que quando o professor especialista em arte não consegue distinguir a obra da obra, é algo que nós temos que refletir sobre a criação, né? Adiante. Bem, Cíntia Marcelli no seu impulso criador. Cíntia Marcelli é muito criativa, muito interessante, e tem várias obras, essa é uma delas. Adiante. Vamos imaginar a criação não apenas mais como elaboração. À esquerda de vocês, o belíssimo retrato psicológico do Papa Inocêncio X, feito por Velázquez quando visitou a Itália como embaixador de Filipe IV. O Papa Inocêncio X era um banqueiro, homem de muito pouca confiança, e ele retratou esse Papa banqueiro, esse Papa Piccolomini, na sua desconfiança, com a beleza de uma sobrepeliz pintada e de uma seda absolutamente magistral, e, acima de tudo, o primeiro grande retrato psicológico do século XVII. A obra de Velázquez é fabulosa, está na Itália. Francis Bacon, não o filósofo do XVI, mas o pintor do século XX, Francis Bacon viu esse quadro, como toda pessoa que tem um mínimo de sensibilidade ficou impactado, foi para Londres e pintou esse quadro, no qual o Papa está numa espécie de cadeira elétrica, aterrorizado pelo próprio poder e ambição, formando uma espécie de Dorian Gray contemporâneo que olha seu retrato. Isso não é uma cópia, isso não é nada a não ser uma releitura, uma citação, uma criação sobre a criação. Neste caso, é uma criação inspirada por outro criador. Em história da arte, não há problema nenhum nisso. Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho, é tão criativo quanto Velázquez. Mas aqui é uma estética barroca, aqui é uma estética contemporânea. Adiante. À esquerda nós temos outro Velázquez, que são Las Meninas, um quadro também do século XVII, que retrata no Alcázar de Madrid essa cena com a infanta Margarida, sendo surpreendida pela chegada do seu pai, Filipe IV, de sua mãe, Dona Mariana. À esquerda, Velázquez, a Ana Maria Bórbola, seus preceptores, e o camareiro da rainha, de sobrenome Velázquez, também, que entra ao fundo, dando 3 focos de luz no quadro. À direita, uma das 40 leituras que Picasso, que foi diretor do Prado durante a República, um pouco antes da Guerra Civil, fez do quadro. Picasso faz uma estética totalmente cubista para comentar a estética barroca, e ele próprio faz crescer Velázquez pela admiração que ele tinha por Velázquez. Ora,
Picasso não plagiou. Picasso revisitou, citou, refez, reinventou, redescobriu. Plágio é quando você faz. Quando Picasso e Bacon fazem, não é plágio. Ou, como dizia uma orientadora minha na USP, cite milhares e você será culto. Copie um e você será plagiador. Adiante. Eu posso fazer de forma crítica. Do lado esquerdo de vocês, a figura da princesa Borghese, da princesa que está num recamier, é o sobrenome dela que vai acabar dando nome ao móvel, recamier, e exemplo do neoclássico, Davi. À direita, Magritte quis fazer uma citação crítica. Essa princesa é tão estática. Madame Recamier é tão parada, é tão forte a sua representação neoclássica que ela é um ataúde. Ela é uma morta. É uma citação crítica, também criativa. Da mesma forma que Duchamp faz bigodinhos na Mona Lisa para fazer o dadaísmo em cima da obra da Mona Lisa. É um ato criador também. Adiante. De todas as formas, eu posso pegar uma imagem helenística, como a estátua da Vitória da Samotrace, em grego, Vitória Nike, uma grande designer, olhando essa figura fabulosa da Vitória alada, símbolo do helenismo, olhou, pegou o seu caderno de desenhos e propôs um logo, Nike, Vitória. Adiante, o logo da Nike. O logo da Nike é a asa da Vitória da Samotrace, feita por uma designer, que disse, Nike Vitória é uma boa para uma marca esportiva. E a Nike virou Nike, e o jovem vê aquilo no tênis, que é a primeira maneira dele perceber como modelos anteriores canônicos de arte podem ser citados nos produtos. Ou seja, estamos diante de uma apropriação de um símbolo numa releitura comercial. Não é exatamente arte, mas uma aplicação da arte para uma leitura comercial. Adiante. Com isso, as pessoas que não analisam a criação artística, literária ou quaisquer outras criações, sempre usam essa expressão que o gênio é out of the blue, que o gênio cria do nada. Expressão americana para dizer que algo veio do nada. Na verdade, nem tanto. Ainda que reconheçamos que o ato criador não tenha uma definição muito clara na sua gênese, como pergunta Augusto dos Anjos, adiante, nós temos que entender que de um céu azul não vai nunca cair um raio out of the blue. O raio vai precisar de certas condições que num céu azul não ocorrerão. De onde menos se espera, diz o Barão de Tararé, daí mesmo é que não sai nada. Eu posso ter um talento gigantesco, mas se eu não estudar música, eu não tocarei. E nem digo saber ler partitura, que é irrelevante, mas eu tenho que saber pela prática ou pelo estudo alguma coisa. Posso ter um imenso talento poético, mas se eu não estudar formas poéticas, eu não vou saber escrever. Mesmo uma forma do recém-falecido e talentoso Ferreira Goulart, como o belíssimo poema Sujo, que é uma grande obra na literatura brasileira, ele é uma desconstrução de formas clássicas. Quando eu desconstruo, eu tenho que saber como construir. Para desfazer, eu tenho que saber como fazer. Mas o quanto estudando a forma de um soneto 4433, ou de versos heróicos ou alexandrinos, ou de redondilhas maiores ou menores, eu vou acabar sendo influenciado pela forma e reproduzir. Os estudos são unânimes em apontar que uma criança de 6 para 7 anos, ao iniciar o processo de letramento, é imensamente mais criativa que um adolescente de 14. Porque a criança, em primeiro lugar, é naturalmente fovista. Ela usa as cores de forma expressiva. O lápis mais colorido ela vai pintar. E a professora vai dizer, não, Pedrinho. Terra é marrom, água é azul. Se Matisse tivesse ouvido a tia na escola, nós não teríamos fovismo. Não faça tão quadrado, arredonde, mataríamos o cubismo. Não, as pessoas não podem voar, Aninha. Chagall tombaria morto.
Imediatamente. E violinistas no telhado. Você bebeu, menino? Você bebeu? Olha esse pescoço comprido, Modigliani. Para com isso. Quanto o aprendizado adestra as pessoas. O quanto o aprendizado torna as pessoas fiéis a um cânone e mata o ato criador. Por isso que os grandes críticos da história da arte abominavam as academias. Aqueles locais que você treinava a carvão para que o pulso ficasse firme e para que você pintasse imitando os clássicos. Isto gerou Pedro Américo, Vitor Meirelles e outras personagens. Ou seja, o quanto esse out of the blue é um obstáculo ou é um incentivo. Adiante. Na verdade, a cabeça criadora continua um mistério, porque de todos os órgãos humanos, o cérebro é o mais misterioso. Nós fazemos transplante de coração, de pulmão, fazemos implante de pênis, fazemos reposições hormonais, colocamos peças biônicas nas pessoas. Nós somos capazes de refazer coisas notáveis, menos no cérebro. Não há um cerebelo artificial, não há uma amígdala cerebral artificial, não há nenhuma parte do cérebro que possa ser substituível. E você sabe que junto a óvulos, neurônios são das raras células do corpo que não aumentam durante a vida, só diminuem. Os neurônios vão sendo destruídos sistematicamente ao longo da vida. Logo, essa mente criadora é um mistério. É um mistério profundo você conseguir imaginar porque algumas pessoas criam tantos. Se isso é natureza, nature, ou é formação, nurture. Esse debate nature versus nurture, de natureza e formação, é um debate antigo. Como eu formo alguém? Adiante. Dessa forma, quando nós estudamos o modelo do empreendedor capitalista contemporâneo, o recém-falecido Steve Jobs, ele é apontado de tal forma como modelo que surgem livros como A Cabeça de Steve Jobs. Esse é um livro. Você compra esse livro no aeroporto, a caminho de um embarque, e a ambição do comprador do livro é que, lendo aquele livro, o mínimo que vai acontecer é que eu funcione como Steve Jobs. Primeiro obstáculo que eu chamaria em filosofia de epistemológico, ou seja, de conhecimento. Steve Jobs não leu esse livro e não o escreveu. Conto a vocês uma história real. Mozart, perto de morrer em Viena, pobre, com quase 40 anos, Mozart recebe uma simpática carta, um fato real, de um menino de 15 que escreve de uma outra parte do Império, que é a Praga. E esse menino viu a estreia de grandes óperas de Mozart no Teatro de Praga. Mozart estreou várias das suas óperas mais cômicas em Praga. E o menino de 15 pergunta ao mestre, perto da morte, como é que eu faço uma ópera? E Mozart responde, e nós temos essas cartas, 15 anos é muito cedo para escrever uma ópera. Uma ópera muito complexa. Precisa de um domínio muito grande da habilidade musical. O menino responde uma terceira carta e diz, mas o senhor escreveu Bastien e Bastienne quando tinha 9 anos de idade. Se 15 é muito cedo, por que o senhor escreveu Bastien e Bastienne, primeira ópera completa, mas ele tem obras anteriores, primeira ópera completa de Mozart aos 9 anos de idade? Mozart respondeu com uma carta curta, é verdade, eu escrevi com 9 anos, mas eu não perguntei a ninguém como se escrevia. Mozart estaria dizendo o seguinte, quem quer seguir a cabeça de Steve Jobs não tem a menor chance de ser Steve Jobs, porque Steve Jobs, nessa construção, não estou nem dizendo que isso seja verdade, nessa construção foi o homem que quebrou todas as regras. E por isso foi um pai difícil, um marido complicado, um colega de trabalho insuportável e um chefe muito difícil. Porque se ele fosse cordato, cumprisse as regras, fosse o herói da CLT, ele não seria Steve Jobs. Steve Jobs, quando se descobriu portador de um câncer gravíssimo, mas possível de ser tratado, continuou empreendedor. Steve Jobs fez um tratamento alternativo com sucos orgânicos e meditação. O problema dos tumores é que eles são pouco afeitos a terapias alternativas. Steve Jobs continuou meditando e tomando suco e meditando, e o tumor continuou
crescendo. Quando ele foi para o caminho tradicional e não empreendedor, o tumor já era incontrolável. Às vezes a gente pode dizer que Steve Jobs morreu de empreendedorismo, porque ele foi criador até o fim. Uma pessoa comum e simples como eu, sem nenhum conhecimento médico, sabendo de uma doença, quer imediatamente o tratamento mais ortodoxo, mais eficaz, é que o médico garanta que seja o melhor, porque eu não sou criativo. Se é um local que eu não gosto de criatividade, é a mesa cirúrgica. Eu gosto. Nós vamos tentar. Não tentem nada novo. Absolutamente novo. Funciona como um anfitrião inseguro que, recebendo pessoas, só cozinha o prato consagrado por muitas e muitas vezes. Não se experimenta a receita às vésperas de uma festa. Steve Jobs experimentou até o fim. Então, há um custo na criação também. Provavelmente admiramos empreendedores e criadores, e um número expressivo deles, como Michelangelo, Beethoven ou Steve Jobs, era praticamente intratável. É uma síndrome de Sheldon. Quanto mais inteligente você vai ficando, eu cito uma série, Big Bang Theory, quanto mais inteligente você vai ficando, mais difícil você terá o exercício da vida prática, como acordar, lavar uma xícara ou dizer bom dia às pessoas. Há gênios muito cordatos. Rossini, por exemplo, o próprio Mozart, muito cordato, né? E há gênios intratáveis. Há gênios que se retiraram sem nenhuma vida afetiva, Schopenhauer, e há gênios como 20 filhos, como Bach. Então, também nenhuma vida afetiva, né? 20 filhos, não tem nenhuma vida afetiva. Há gênios sexuados e assexuados. Há gênios como Beethoven, que escrevem, rasgam, põe mais uma nota, rasgam, jogam água na cabeça, o hábito de Sócrates, e escrevem de novo, e rasgam, e demoram anos para fazer uma página. E há gênios como Beethoven, como Mozart, desculpe, que psicografam textos um atrás do outro. Há homens que escrevem dezenas de livros, como Balzac, e há homens como Radwan Nasser, que escreve pouco, muito bom, e depois diz, chega, não precisa mais. Adiante. Tudo isso é para dizer que uma outra característica equivocada de quem pensa a criação é não levar em conta aprendizado. À esquerda vocês têm o primeiro quadro pintado por Picasso de forma autônoma. É uma cena de primeira comunhão bastante bonito, considerando que o autor é um adolescente. O pai de Picasso é um pintor especialista em pintar pombas. E a primeira cena que ele pinta, essa primeira comunhão, é um quadro dentro de um estilo que a gente chama de costumbrismo, pintar cenas cotidianas da vida espanhola. É um quadro bom, mas não há Picasso nele. É um quadro bom. Venderia bem na feirinha de Copacabana, numa daquelas fontes, ou num quadro aqui para botar no aparador. Venderia bem. O segundo quadro é um lindo quadro da fase rosa, que mostra um Pierrot, e mostra um babuíno, e mostra uma colombina. É um quadro muito criativo da fase rosa, ou seja, início do século XX. Mas o Picasso que retrata Marie-Thérèse chorando é o gênio que mudou a história da arte. É o gênio que rompeu com toda a tradição que desde Giotto da Albandone até o início do século XX tinha dominado. Perspectiva, ponto de fuga, ponto áureo, volume, sombreamento. O cubismo sintético e o cubismo analítico detonam tudo isso a partir de 1906-07, com as Demoiselles d'Avignon, e seguindo toda a fase de cubismo analítico sintético dele. Ou seja, Picasso não nasceu pintando Marie-Thérèse. Picasso nasceu pintando isso. Picasso aprendeu, melhorou, observou. Teve aulas com seu pai, como Mozart teve aulas com Leopold, seu pai. Picasso não nasceu sabendo. Picasso não saiu do ventre da mãe pensando, vou acabar com a perspectiva que Giotto nos aprisionou. Picasso, como quando se publica um jovem poema de um jovem poeta, um texto de infância, a gente nota que a pessoa não era ainda aquilo. E ao contrário, há gênios como Rimbaud, que nascem como adolescentes geniais, traduzindo grego, latim e francês, absolutamente fora. Quando Verlaine vê Rimbaud, pira na batatinha por completo. Verlaine se apaixona por Rimbaud, quer abandonar a mulher, querem fugir, querem fazer de tudo. Rimbaud escreve coisa, e Rimbaud, de repente, abandona a escrita e nunca mais escreve nada. Morreu como traficante de armas.
Não fez mais nunca um texto. Adiante. Nós devemos levar em conta nos gênios os fracassos. Para Edison fazer sua famosa lâmpada, gênio científico, ele testou 2.000 filamentos. Edison é um gênio ou Edison é um homem paciente? 2.000 filamentos para chegar ao filamento da lâmpada elétrica. E mesmo esse gênio da criação elétrica entrou num debate sobre corrente contínua e alternada. Esse debate se estendeu por anos e ele estava errado nesse debate. Ou seja, os gênios não são completos. Adiante. Os gênios podem, às vezes, não vamos chamar a Joana d'Arc de um gênio, mas uma menina que aos 15 até os 19 anos revoluciona a Guerra dos 100 Anos, e uma menina camponesa analfabeta que conduz um exército e libera Orléans, e dá ao Delfim da França a chance de se sagrar rei da França. Essa menina tem algum carisma, pelo menos. Essa menina podia ter envelhecido na aldeia da Lorena de Arc, e não virada como ela virou em maio de 1431, em Rouen, e não virada a Joana d'Arc, e não mais a Joana d'Arc. Essa foi sutil. Então, Joana d'Arc pagou o preço pela sua criatividade. Ela poderia ter envelhecido, engordado, tido filhos, que era o seu destino de camponesa analfabeta. Mas virou a donzela da França, virou a padroeira da França, queimada como feiticeira e canonizada no século XX, pela mesma igreja que a queimou como feiticeira no XV. Joana d'Arc é um exemplo de tudo isso. Adiante. Não existe, na verdade, out of the blue. Não existe, na verdade, a criação a partir do nada. As ideias vêm de uma série de fontes, experiências passadas, reagrupamento de memórias, tentativas e, às vezes, acidente. O acidente pode ser científico. Dr. Goodyear derramou enxofre na borracha e descobriu a vulcanização. O inventor da penicilina, Fleming, descobriu que as bactérias não se aproximavam de um monte embolorado. Um cientista que estava comendo chocolate no laboratório descobriu que micro-ondas amoleciam o chocolate e inventou o forno de micro-ondas. Pode ser um acidente, pode ser uma busca sistemática como a de Edison, ou pode ser uma experiência. Mas não há um out of the blue. A ideia, aquilo que aparece no Dr. House, ele está parado, ele tem a expressão bovina, agora ele sabe resolver o problema. Na verdade, para o Dr. House resolver o problema, ele precisa ter estudado medicina. Senão ele não teria essa intuição. Adiante. O que pode estimular a criatividade? Eu quero fazer uma fórmula que está contida em muitas e muitas reflexões de textos, e minhas também, que não são apenas um caminho único, um caminho determinado, mas o que pode aumentar a criatividade de uma pessoa. Adiante. Em primeiro lugar, o olhar atento. O olhar criativo é um olhar atento, com consciência. O olhar criativo observa as coisas e, ao observar, cria. O olhar criativo é um olhar que observa como as coisas funcionam, de que forma. O olhar atento é um olhar consciente. E a criatividade também é um exercício de consciência. Adiante. Também existe uma questão muito importante, que é muito pouco provável que Chaplin, no meio da criação dos tempos modernos, vá ter uma ideia. É preciso, diz Domenico de Masi, na década de 80 para 90 na Europa, e diz o genro de Marx, Paul Lafargue, no início do século XX, no livro O Direito à Preguiça, que o ócio é o início da criação. É muito importante, essa percepção pode vir de várias formas. Tanto Platão como Aristóteles disseram que a escravidão era indispensável para que o filósofo pudesse escrever. Era indispensável para que eu pudesse ter ideias, que alguém lavasse minha roupa e cozinhasse. Se eu tivesse que plantar mandioca o dia inteiro, meu estudo de latim e alemão teria avançado menos. O ócio é para o estudo e o ócio é para a intuição. O ócio criativo, como diz o sociólogo italiano Domenico de Masi, é fundamental para a criatividade. É muito importante. Adiante. Outra questão importante é a percepção da estrutura das coisas. A partir do momento que Gaudí começa a olhar estruturas, ele reinventa a Arte Nouveau em Barcelona.
A partir do momento que eu começo a perceber, como hoje em Sevilha, o grande prédio chamado Las Setas, ou seja, os cogumelos, eu estou percebendo estruturas, e essas estruturas criam, tal como Matisse pegou a folha de costela de Adão, a planta monstera deliciosa, e fez suas pinturas. Observei estruturas, como funcionam as coisas. O olhar não criativo é o olhar do almoxarifado. Está faltando uma lata. Eu preciso comprar uma lata para repor a lata que está faltando. O olhar criativo e mais amplo pensa, qual será a política mundial de distribuição de estanho que reveste as latas? E por que esse estanho está barato e esse mais caro? Este é um olhar que começa a fazer associações, possibilidades, perguntas. Adiante. Com isso, as respostas, desculpe, o S juntou, dadas até aqui, levaram a X. Se eu quiser ter respostas diferentes, eu tenho que fazer perguntas diferentes. As perguntas e as respostas X levam a X. O problema da escola é que todas as perguntas são retóricas. Ninguém tem a menor curiosidade nas suas respostas. Um professor pergunta por que é que todas as proparoxítonas são acentuadas. O professor sabe isso, não tem o menor interesse nessa resposta. Ele está entediado, é sexta-feira, ele quer acabar a aula, mas fazer uma pergunta à turma parece estimular a turma. Nenhum dos alunos tem a menor vontade de responder aquela pergunta, mas é preciso encerrar aquela aula. Ou seja, o aluno vai dizer que um aluno muito bom de uma escola hiper avançada, vai dizer que em português, quando o acento tônico cai na antepenúltima sílaba, chamamos a isso esdrúxula, porque contraria o latim, isso é assinalado com um sinal tônico chamado acentuação. Pronto, acabou a aula. Nenhum aluno que respondeu isso será odiado eternamente pelos colegas. Nem o professor, nenhum deles está interessado. A escola, um dos objetivos que torna, uma das questões que torna a escola difícil, é que as perguntas já são conhecidas antecipadamente. E não são perguntas importantes. Ensinar é ensinar a fazer perguntas. Perguntas que eu não sei a resposta. Problemas, de fato. Adiante. Com isso, o quinto é o conhecimento, metódico e sistemático. 1% de inspiração, 99% de transpiração, diziam lemas tradicionais. Muito estudo sobre tudo, para eu poder ter a inspiração de mudar alguma coisa. Para criar, eu preciso estudar. Em qual grau? Já citei Madalena Taliaferro, e ela disse uma vez numa entrevista que foi a escola mais rigorosa de piano dos Estados Unidos. E lá os alunos estudavam todos os dias, 12 horas por dia, de piano. E vieram a ela e perguntaram o que nós temos que fazer a mais para estudar mais. Fechem o piano e andem de pés descalços no Central Park. Senão, o que você vai tocar? Que sentimento você vai expressar? Que afeto vai fluir pelos seus dedos? Se você for uma máquina de dedilhar o teclado. Ou seja, quando alguém estuda sistematicamente demais, você tem que dizer, fique de pés descalços, role na grama, corra, faça alguma coisa. Quando alguém tem muita intuição ou não estuda, isso é típico da universidade, eu digo, senta e estuda. O conhecimento é uma escada sem corrimão. Quem está indo muito para um lado, você tem que chamar para o centro. Quem está indo muito para o outro lado, você tem que ser. Na Alemanha, é revolucionário mandar os alunos beberem vinho no meio do dia para ter ideias. No Brasil, é revolucionário mandá-los parar de beber e ler sistematicamente alguma coisa. Adiante. Com isso também, pensar diferente. Pensar diferente é fundamental. Só que todo o processo escolar e familiar é um processo de uniformização, de condução à unidade. E essa unidade é fundamental para a escola, para o sistema. Então, esse é um processo de pensar diferente. Uma coisa que nunca ninguém pensa. A linguagem é imensamente criativa na infância. Crianças dão respostas muito interessantes e muito fora do padrão, porque elas não seguem as normas. E com o tempo eu vou ensinando as coisas. Eu vou ensinando lentamente como falar, ou seja, como adequar-se ao sistema dominante. Adiante. Coragem, que é aquilo que distingue Joana d'Arc das suas colegas camponesas, que é o distingue todo pintor acadêmico dos seus colegas de vanguarda.
Coragem é o que faz eu ousar. É o que distingue Leila Diniz, em 71, ao posar de biquíni grávida aqui no Rio de Janeiro. E tem um custo para ela. Isso também. Coragem não é no meio da parada gay alguém andar de mãos dadas com seu namorado, com a sua namorada. Isso é manada. Coragem é fazer isso no meio da torcida do Flamengo, né? Depois de um gesto homofóbico de alguém. Isso é coragem. Isso é coragem. Just in case é bom pensar um pouco antes das coisas. Ou seja, a coragem é quando eu saio da rota. Quando Flávio de Carvalho, arquiteto e artista paulista, decide atravessar uma rua movimentada de São Paulo, na década de 50, de meia arrastão e saia, ele está exercendo um ato de coragem. Quando ele contraria uma procissão, indo no sentido contrário à procissão, e de chapéu, sem tirar o chapéu na procissão, isso é um ato de coragem. Quase foi linchado pela população. São os primeiros happenings no Brasil. Isso é uma coragem. É um ato criador. Adiante. Oitavo, toda pessoa erra. Freud deu cocaína para paciente, para saber se acessaria o inconsciente. O paciente morreu e disse, é um erro usar cocaína no processo de terapia. As pessoas, ops, foi mal, desculpe, né? Conclusão freudiana, não usar cocaína no processo de acesso ao inconsciente. Todo processo criador é um processo de erro. Leonardo da Vinci, um dos homens mais criativos da história, decidiu misturar com as tintas antimônio para pintar a parede da Sala dos 500, que ele concorria com Michelangelo pelo direito de pintar. A tinta ficou com um brilho único, porque o antimônio dava à tinta, ainda que muito cancerígeno, dava à tinta um brilho extraordinário. Leonardo olhou para a cena fabulosa e mal ele virou as costas, a tinta começou a derreter. O antimônio também impedia que a tinta se fixasse na parede. Várias pessoas erraram ao tentar inovar. Alguns erros são reversíveis. Adiante. O nono, os modelos e os cases. Empresas adoram cases. Estudam case. O problema de case é o seguinte, adiante. Case significa um caso, mas case significa também caixa, estojo ou cápsula. Case nos faz aprender, mas prende. Estudar motivos clássicos para o colapso financeiro de uma empresa é bom, mas nada garante que a minha também não vá entrar em colapso. Quando alguém escreve o seguinte livro, Como Ficar Milionário, você deve fazer a seguinte pergunta, essa pessoa é milionária? E se ela é milionária, por que ela escreve um livro? Para ganhar dinheiro. Logo, ela não é milionária. Ela quer que mais gente fique milionária? É um pouco estranho. Não? Provavelmente é o mesmo problema dos livros de autoajuda. Eles ajudam quem escreve. Por isso chama-se autoajuda. Né? Não ajuda social, ajuda... São autoajuda. Eu quero ganhar dinheiro, eu escrevo um livro de autoajuda. Para isso, adiante. Ora, o 10º é o autoconhecimento. É fundamental que eu me conheça para eu criar. Pessoas iludidas raramente criam alguma coisa. Autoconhecimento é fundamental. E esse autoconhecimento tem que ser acompanhado de uma visão clara das minhas capacidades. Ainda que muitos gênios tenham sido absolutamente intratáveis, nós temos que saber que essa capacidade de saber quem eu sou, o que eu quero, que pode estar contida numa alma, inclusive bipolar, como a de Van Gogh, que durante todos os anos que pintou na Holanda, ou em Arles, no sul da França, ou no norte, ele sempre foi acompanhado da crítica de todos. Não faça isso, você não tem jeito. E ele nunca retrocedeu, porque Van Gogh sabia que precisava pintar, ou ele morreria. Acabou morrendo, provavelmente se suicidando, há um debate sobre isso, mas Van Gogh precisava pintar. Ele precisava fazer isso. Quando o Marquês de Sade foi preso, sem acesso a papel e caneta, e precisava escrever, primeiro começou a tirar sangue de si para ter tinta e escrever na parede seus versos. Quando não foi mais possível, passou a escrever com fezes na parede da Bastilha, porque ele precisava escrever. Bom, ou seja, esse impulso de conhecimento, esse é um impulso de saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu preciso. Há mais de 30 anos que eu escrevo versos. Nunca nenhum foi publicado. Nunca nenhum será publicado.
porque são horríveis. E o processo de versificação, para mim, é um processo de psicanálise, de conhecimento. Eu coloco em verso aquilo que eu quero dizer a mim para ter um conhecimento do meu próprio discurso. Eles não têm valor literário. Eles não têm valor literário. Eu tenho essa consciência. Nem todos têm. Mas quem pode ter isso? Kafka mandou queimar todos os seus textos ao morrer. Seu amigo não fez isso. Eu vou queimar meus versos antes de morrer. Porque algum inimigo pode se vingar publicando. Isso, adiante. A dialética do mercado é a seguinte: para entrar numa empresa eu vou ter que me vestir de terno escuro, taier preto, colar de pérolas, maquiagem reduzida, gravata branca, camisa branca, gravata bordô, sapato preto, cinto preto, relógio tradicional, sem tatuagens. Para entrar na empresa eu tenho que mostrar que eu não tenho nenhuma criatividade, sou absolutamente submetido aos cânones dominantes. E aí, assim que eu entro, a empresa promove a semana de criatividade, contrata palestras de criatividade, e o RH promove, vamos pensar fora da caixinha, um mantra do RH. Ora, se você queria gente criativa, por que contratou gente que foi não criativo? Por que você não contratou alguém criativo? Por que você exigiu a submissão e exige depois a criatividade? Essa é uma grande questão a pensar. Adiante. Vou avaliar o objetivo. Eu acabei de escrever no Estadão um artigo sobre a teoria do medalhão. O pai do menino, que completa no Rio de Janeiro 21 anos em 1875, acho que é 5 de dezembro de 1875, o pai diz, não crie, porque isso dá trabalho, seja comum. Diga apenas coisas comuns. São os tempos. O clima está maluco. Os políticos são todos ladrões. Diga apenas isso. Antes das leis, reformem-se os costumes. Ou seja, nada. Convide alguns jornalistas para jantar, assuma um cargo político e não expresse nenhuma ideia que assuste as pessoas. Jogue bilhar e jogue cartas. Ninguém jamais teve uma ideia jogando cartas. Faça algumas piadinhas, mas nada muito sofisticado. Seja um medalhão. E se você se esforçar aos 45, você será uma pessoa respeitada, porque nunca, jamais emitiu uma opinião original. E esse é uma pessoa respeitada. Veste-se com apuro, usa roupas adequadas. É uma pessoa respeitável. Esse é um medalhão do Machado. Adiante. Ousar ou repetir. É óbvio que não encontre criatividade. O conselho seria ousem. Talvez por ter 53 anos, eu vou dizer, pense no que você quer. Porque há um custo por ousar e há um custo por repetir. Quando Sócrates nos aconselha que se você está em dúvida sobre casar ou ficar solteiro, não tenha essa dúvida, porque você vai se arrepender das duas coisas. Então, tanto faz. Você, em algum momento, você gostaria que alguém estivesse na sua cama. Estando solteiro. E estando casado, em algum momento você gostaria de estar sozinho na cama. Em algum momento vai ser bom estar de conchinha. Em algum momento vai dar bursite, vai ser insuportável estar de conchinha. Em algum momento vai ser ótimo passear de mãos dadas num parque. Em algum momento vai ser insuportável passear de mãos dadas num parque. Então, tanto faz. Busque o que é o seu valor. Você vai se arrepender das duas coisas. Devo trabalhar como um louco e com isso acabar perdendo a minha família, ou devo ficar em casa o tempo todo sem trabalhar e com isso provavelmente perdendo também a minha família. Tudo tem um custo, ousar tem um prêmio e repetir tem também um prêmio. Ousar tem um custo e repetir tem um custo. É mais custoso ousar do que repetir. Diz um grande especialista em marketing em São Paulo, que ninguém jamais perdeu dinheiro apostando na imbecilidade do público. O que é absolutamente verdadeiro. Então você quer criar algo novo, experimental, quer fazer um filme Buñuel, quer fazer um quadro Duchamp, ou você quer fazer algo que venda na Flórida para gente que quer comprar quadros acrílicos com cenas bonitas
para decorar a lata de panetone. Há um custo e há um benefício. As duas coisas existem. O que você quer? Você quer ser lembrado daqui a 30 anos depois da morte, como Sousândrate, o genial maranhense, no seu poema Guesa, que ninguém entendeu no século XIX, e acho que ninguém entendeu no século XX também? A pergunta que a mãe de Aquiles pergunta a ele, Tétis pergunta: você quer viver brevemente e morrer com uma glória que vai ultrapassar 2000 anos? Ou você quer envelhecer e ter muitos filhos e criar família e ninguém lembrar de você no futuro? Ele optou pela glória. Ele optou pela glória. Sinal de que a sua vaidade precisava disso. E foi uma glória. Aquiles é citado até hoje. Adiante. Eu vou aqui mostrar um exemplo de criatividade. Esta é uma joia de uma coleção chamada Weissfude. Talvez seja alemã, Weissfude. É uma coleção inspirada na ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, com duas peças belíssimas em ouro, aqui, imitando a união de duas almas profundas através dessa releitura. Quem fez essa imagem era criativo. Não sei quem foi. Ao colocar o designer, como um designer meio alemão, como da família Stern, né, Weissfude, a coleção Adriana Anselmo, que é um erro de grafia, sem o S, e um erro de ética em sendo, é uma coleção criativa. A pessoa que cria isso, sempre a pessoa que cria memes ou quaisquer outras imagens de internet, eu admiro muito. Em primeiro lugar, tem tempo. Admiro quem passa o dia criando isso. E graças a isso, as imagens voam o mundo e demonstram uma capacidade de pensar fora do padrão. Milhares de pessoas, ao verem a Torre de Pisa, milhares de pessoas causam esse trompe-l'œil, esse engano de olhos, segurando a torre e tirando uma foto. Milhares de pessoas seguram a cúpula do Taj Mahal numa foto clássica. Como inovar? Eu vi um homem tirando uma foto abaixada, com a nádega mais ou menos no topo da torre, por aquele engano de perspectiva, como se ele estivesse, na prática, defecando a Torre de Pisa. É mais criativo. É mais criativo. Ou seja, eu quero inovar ou não? Há um custo por isso. Notavelmente, nós diríamos que as pessoas comuns são mais felizes que as pessoas notáveis. As pessoas cotidianas pedem pouco à vida, e a vida dá pouco a elas, mas é o que elas esperam. Quem espera muito é mais exigente com tudo isso. É um custo a criatividade. Ela pode ser muito interessante, ela pode ser um peso. O ato criador depende de um diálogo entre Freud, como instância pessoal, individual, e um ato marxista de inserção numa sociedade de classes onde a criatividade tem valor de mercado, e um ato weberiano de saber o valor da troca do carisma, que é a criação. Ou seja, tudo isso tem que ser pensado e repensado para estimular a criação ou descobrir que, às vezes, o interessante talvez seja ser comum, sem nenhum ato criador. Nós estamos aqui porque pessoas criaram, mas provavelmente pagaram um custo alto por isso também. Essa é uma resposta que nós temos que dar sempre e absolutamente tranquilos a este respeito. O ato criador é um ato que criou a humanidade, tanto criou a humanidade no esforço de nos tornarmos humanos, como fundação mítica. Criou a humanidade como recusa da norma divina de não comer do fruto, e assim sermos expulsos do paraíso. Uma vez que eu saio do paraíso, da repetição permanente e ahistórica, eu tenho que ser expulso desse paraíso e começar a história de seres humanos falíveis, criativos e, ao mesmo tempo, mortais. A criação fala da nossa morte e fala da nossa imortalidade. Era isso que eu queria dizer aos senhores hoje. Muito obrigado pela atenção. Fiquei aqui pensando em muitas coisas, Leandro, que você falou. Empreendedor e criador. Acho que tem
questões aí, se vocês for primeiro fazer uma roda e depois volta para mim, possivelmente fazer perguntas também. Porque ontem também eu vou fazer um link da sua fala, um pouco com o nosso último encontro ontem, que ficou essa provocação, como ousar, né? Bialessa chegou a provocar ontem também, que a gente, na arte ou na criação, a gente não estava muito fazendo esse diferencial no campo estético. E eu acho que você traz uma provocação para a gente hoje, com essa aula que você deu agora, né? Fez um apanhado do ato criador que eu, assim, acho que ressignifica, fortalece, valoriza, reconhece o fato da gente inventar esse tipo de ciclo aqui, a presença do Leandro com essa explanação tão bela, tão provocadora, tão completa, me deixa com várias questões. Uma é ser empreendedor e o criador. É uma das coisas que o Antônio Abujanra, um dos diretores que trabalhei, dizia, estudar, se preparar para não usar, que é um pouco o que você falou, dessa preparação, dessa memória, desse processo, que às vezes não necessariamente você vai usar tudo, né? Para chegar no essencial, às vezes, num palco como esse, você precisa primeiro chegar ao excesso para poder chegar à simplicidade, tirar esse excesso seja de cenografia, seja de figurino, seja da pintura, né? Enfim, como que esse processo que você foi pontuando cada momento dessas camadas da criação. E dos fracassos, né? E, citando a Bo, se assim, o sucesso exige o fracasso. Mas, então, como a gente ousar, se cada vez mais a gente está querendo, a gente, por um lado, tem um ganho, né, dos editais, dos projetos, das ações, e ir para esse lugar do risco, né? Da ousadia que você mesmo provocou, né, Leandro? Eu acho que essa é uma questão que fica para mim o tempo todo, como que a gente sai desse lugar da aceitação, a gente quer público, a gente quer apoio, a gente quer continuidade, a gente quer uma série de coisas que perpassam mesmo o espaço de criação, às vezes é solitário, e, ao mesmo tempo, essa coisa de que a gente vem sendo chamado de empreendedor é outra coisa que me incomoda bastante, porque essa palavra empreendedor, no meu entendimento, posso estar enganado, mas já querer problematizar, ela está muito ligada a uma área de mercado. Outro dia eu fiz uma palestra junto com o secretário de Cultura, e ele chamando o público de cliente, por exemplo, ou seja, produto, essas palavras estão entrando cada vez mais no nosso universo de criação, e a gente antes dizia que a gente era um diferencial, né? Então, eu estou bastante... Essa questão que eu queria abordar, mas também abrir para as perguntas, para a gente fazer uma rodada de intervenções de vocês e voltar para o Leandro responder e fazer as considerações dele. Então, eu queria que quem levantar a mão, por favor, se apresentasse, né, levantasse sua questão. E tem outra aqui. Tem que apertar aqui, ligar. Isso. A gente tem uns 30 minutos, mais ou menos, 40. Então, fica essa questão, Leandro, como primeira questão que eu queria, por favor. Tu queres papel para anotar? Não precisa. Não, precisa. É que a gente está gravando, pessoal, a gente está registrando. Oi, meu nome é Valéria, eu sou professora de língua portuguesa. Mas eu preferia que eu pudesse me apresentar como professora de leitura e escrita. É o seguinte, eu acho que você falou uma opção de coisas, trouxe tantas coisas hoje, e eu também fiquei preocupada com essa coisa de que eu não sei se eu não entendi bem, parece que você estava aproximando essas coisas de criatividade, empreendedorismo e coragem, risco, porque, para mim, são coisas que podem ser bem diferentes e separadas, né? Você pode ser um criador na sua casa, na sua cozinha, na sua família, para o trato que você dá ao seu filho, para o jeito que você elabora a sua aula, e na verdade, você não está deixando o nome, assim, vamos dizer, na história, não vai ser uma pessoa de sucesso nesse senso comum do que a gente acha que é o sucesso, né, que é a história, mas você vai... É aquela história do cara que estava vendo as tartaruguinhas indo para o mar, e ele pegava uma e ele dizia, estou fazendo a minha parte, entendeu? Eu não estou levando todas as tartaruguinhas para o mar, mas eu estou fazendo a minha parte. E a outra coisa que eu queria perguntar era se, naqueles números que você colocou lá de coragem, conhecimento, também não deveria ter, ou eu posso sugerir, humildemente,
curiosidade. Era isso. O primeiro lugar, eu fiz um vídeo uma vez criticando 3 teologias contemporâneas. Num café filosófico eu identifiquei 3 formas teológicas, ou seja, sistemas abstratos, metafísicos, que garantem a redenção mediante o seguimento de um credo e de um decálogo. A primeira dessas formas é a teologia da prosperidade, que está bastante presente hoje em expressões religiosas, especialmente pentecostais e neopentecostais. A segunda é a autoajuda, que garante que se eu me gostar, se eu gostar de mim, eu terei sucesso. E a terceira teologia contemporânea é o empreendedorismo. Não é uma crítica ao empreendedorismo em si, como um discurso do capitalismo da atual instância, mas uma crítica à teologia do empreendedorismo, com livros como O Paraíso do Empreendedor, 10 Passos para o Sucesso, Empreendedor e assim por diante. A maneira como nós vivemos a teologia do empreendedorismo, que eu critico, é, na verdade, uma estratégia em que palestrantes e textos devem incentivar os funcionários a terem atitudes proativas e a vestirem a camiseta da empresa para reivindicarem menos salário e evitarem a rotatividade dentro da empresa. Este é um recurso bastante claro. Funcionários felizes, aqueles que na literatura tomariam soma, funcionários felizes são funcionários mais empenhados. Quando uma empresa me pede, às vezes, o senhor podia falar sobre empreendedorismo para os funcionários, eu sempre lembro que se eu falar sobre a definição dentro do liberalismo atual de empreendedorismo, o funcionário sairá da empresa. Porque o empreendedor nunca é um seletista, nunca é alguém que se enquadra dentro de um sistema. O empreendedorismo criativo, seja ele social ou seja ele econômico, pode ser uma virtude, se caracterizar uma ação de alguém que cria e não precisa ser mal. Não vejo, e nisso talvez haja uma ligeira divergência política, não vejo problema em alguém enriquecer com as suas invenções, ou com a sua ousadia, ou com o seu desde que isso não implique infração ética, legal, ambiental ou social. Infelizmente, 2 biografias de empreendedores mostram que, com frequência, a ideia do empreendedorismo é um esgarçamento do conceito de ética. Vejam o caso do Steve Jobs na biografia oficial dele, que ele aprovou em vida. Ele comenta que o primeiro dinheiro que ele fez na vida foi construindo uma caixa que captava e roubava o sinal interurbano do telefone AT&T nos Estados Unidos, e ele vendia por $100 uma caixa que custava 40 em materiais, para que o usuário pudesse fazer ligações interurbanas gratuitas. É um roubo. E ele coloca na biografia como um gesto de empreendedor. Um outro milionário, que eu não vou citar o nome, mas estava nessa cidade, foi um dos mais ricos do Brasil e do mundo, não convém citar o nome, chamemos só de Voldemort. Um outro milionário diz na sua biografia de próprio punho que a primeira vez que ele fez dinheiro foi trazendo joias da Europa costuradas na bainha da calça e entrando na alfândega brasileira sem declará-las, e disse que isto foi um gesto de criação. Não é o meu problema, não é moralista, não é dizer você errou e você é um contrabandista. O meu problema é você se orgulhar disso em biografia. Não é você escrever uma biografia dizendo, quando eu era jovem eu ainda não conhecia limites, mas acabei fazendo isso e deu esse resultado. Então, associar, como muita gente associa, empreendedorismo como quebra de regras que garantam segurança social ou responsabilidade ecológica ou questões outras, é um grande equívoco. Entender empreendedorismo como parte da criatividade que sai dos sistemas fixos, quebra a nossa tradição latina de gostar da estabilidade e traz uma iniciativa mais anglo-saxã e protestante de fazer a transformação do mundo, um gesto que Weber associaria a um ethos calvinista de transformação, aí eu vejo mais valor. Mas você tem absoluta razão, na maneira como é tratado em treinamentos, empreendedorismo é um horror. Como é tratado em treinamentos de empresa. Sem dúvida, pegando o segundo item, entre muitas coisas, criatividade identificada com curiosidade, muito importante.
os filósofos iniciais, a tríade Sócrates, Platão, Aristóteles, cada um deles tem um texto atribuído a Sócrates, ou colocado por Platão e Aristóteles, que fala deste olhar curioso sobre o mundo. Para mim, e a sua indicação é absolutamente válida, isso está incluído no meu primeiro item, que é o olhar sobre o mundo. Nós podemos substituir a minha expressão sem nenhum dano à minha ideia pela sua ideia muito boa. Olhar sobre o mundo igual a curiosidade. Querer ver as coisas. Querer saber como elas são feitas. Estive num restaurante em Portugal, fui dar uma palestra em julho do ano passado, na Universidade Nova de Lisboa. Estive num restaurante em Portugal de estilo fusion. E o chefe nos apresentou comidas indescritivelmente criativas e nenhuma delas muito boa. E o prato final era de uma criatividade única. Uma das melhores sobremesas portuguesas, pudim Abade de Priscos, uma das melhores sobremesas portuguesas, estava contido no prato, mas separado nos seus elementos, amêndoas, doce de leite, ovos, tudo separado. E o chefe disse, eu desconstruí o pudim Abade de Priscos. E eu perguntei se ele não teria uma fatia de um pudim construído, porque colocar na minha boca e agitar é criativo, mas ele não entende que a soma das partes é menor do que o todo. O todo é sempre maior do que a soma das partes. Ao retirar o elemento, junção, cozida, e decompor o todo em partes, ele foi muito criativo, porém, não gostei. E passei a entender que, não sei se vocês já experimentaram, que o sorvete de nitrogênio, que chega à mesa cheio de fumaça e pega muito bem no Instagram, que o sorvete de nitrogênio é inferior a qualquer bate de latte que você compre num aeroporto ou qualquer Häagen-Dazs que você compre. Isso, ou seja, que aquele sorvete que na sua frente cresce e dá aquela fumaceira é duro e tem pouco sabor, comparativamente a um sorvete cremoso e com sabor. Ou seja, nem toda criatividade é produtiva. E há estéticas associadas a projetos fascistas, como é o caso do futurismo italiano, que apoiou o fascismo, a guerra e o fascismo. É o caso da arte do realismo socialista na União Soviética. É o caso da arte durante a Revolução Cultural, no qual a arte é usada para controle de pessoas. Aliás, a arte quase sempre é usada para controle de pessoas. Então, nem toda criatividade é positiva. Muita criatividade é exatamente aquilo que na peça, na obra 1984, do Orwell, o que reprime o Winston, o membro do partido, quer dizer que eles estão estudando para criar métodos novos para submeter as pessoas. E o próprio Winston trabalha no Ministério da Verdade, cuja função é mentir, e produz um dicionário de novilíngua, no qual cada termo tem que ser menor. Então aí vem a pergunta, se vossa mercê virou você, você virou a forma apocopada, sem vogais, VC, e possa ser em 5 anos substituída só por V, que faz parte da dinâmica da língua apocopar, ou seja, reduzir, isto é bom ou é ruim? A redução de palavras é a redução de pensamento? Então, essas são questões importantes, mas para dizer que sim, concordo inteiramente, criatividade é fundamental, acho que até eu vou no futuro colocar como subitem do item 1, que olhar sobre o mundo significa isso, olhar para o mundo com curiosidade, querer saber o nome das coisas, querer descobrir porque algumas coisas não têm nome e por que as coisas são do jeito que são. Outra questão? Você, na sua resposta, antecipou um pouco a minha pergunta, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado de desconstrução a olhos vistos. Desconstruções que queremos, desconstruções que não queremos. E a cultura, por exemplo, ficou em xeque no Brasil nos últimos 10 meses, aonde, assim, não quero dizer que a criatividade esteja única e exclusivamente sob o domínio da cultura, mas podemos dizer que a cultura, ela trabalha, opera, incentiva, fomenta, articula, incentiva, educa por meio da
do ato criador, do ato criativo. E, paralelamente a isso, a gente vê uma ideia renascer no Brasil, de que o Brasil precisa ser organizado, ele precisa ser educado, que está tudo uma bagunça, que é tudo uma desordem, que é tudo um desgoverno, e que não deixa de ser também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre que momento é esse onde o ato criador, que mora dentro da cultura, foi aí tão combatido, né? Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro ontem a reversão do fato da Secretaria de Cultura do Estado do Rio ser extinta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que são duas questões importantes na sua pergunta, né? A primeira diz respeito ao processo de que nós podemos estar percebendo que tudo está um caos. Eu acho que tudo caminha maravilhosamente dentro da ordem de um determinado projeto. É um caos para uma percepção. Então, ontem, dando uma entrevista sobre o resultado lastimável do PISA, ou seja, do exame do desempenho dos alunos brasileiros, de 72 países, na prática 70 responderam, estamos na casa de 63 e 66 em leitura e matemática. A minha pergunta foi a seguinte, porque estava junto com a questão do senador Renan Calheiros. Eu, sinceramente, quase chorei ao olhar o resultado do PISA como professor. Eu imagino na minha fantasia que alguns senadores comemoraram, porque o resultado do PISA garante sua reeleição. Então a pergunta é, está mal para quem? Eu acho que não é um acidente. É preciso lembrar uma ideia do Darcy Ribeiro, que dizia que o caos da educação só pode ocorrer se ele for organizado, sistemático e intencional. Ou seja, que alguém se reúne semanalmente para provocar esse caos. Ele não é acidental. Alguém pensa assim, como é que nós vamos provocar o colapso disso? Porque se fosse acidental, de vez em quando daria certo. Tudo que é acidental tende, ocasionalmente, a dar um resultado aleatório, não? E só piora. Então, eu e você podemos pensar que estamos num processo de desmonte de uma estrutura. E nós temos que pensar, por estratégia, que nós estamos no processo de construção de uma estrutura, e não de desmonte. Todo processo de desmonte é um processo de construção também. Bem, isto posto, nós temos que também imaginar que acho que a minha decepção nessa minha fase é que eu imaginei em determinado momento que a construção de certos patamares, como alguns direitos trabalhistas, como algum apoio oficial a isso ou aquilo, ou que as iniciativas das mais simples, as mais complexas, eram conquistas. E uma vez conquistadas, nós passaríamos a exigência de mais. Não. Eu que estudo e escrevi livros sobre os Estados Unidos, os pais fundadores dos Estados Unidos diziam que o preço da liberdade é a eterna vigilância, que não há uma conquista, que não existe um patamar de direitos, até aquilo que eu vou dar exemplos a vocês. Quando a Constituição de 88, eu tenho uma militância antiga no campo da luta contra o racismo, quando a Constituição de 88 foi aprovada, dia 5 de outubro, e foi criminalizado de forma inafiançável o crime de racismo, foi um dia feliz da minha vida, porque nós tínhamos atingido um patamar que faria com que o fascismo esbarrasse num código jurídico e o consenso educativo fosse refreando isso, o que a lei não refreasse pela coerção, o consenso educacional produziria. E isso me deixou feliz na ocasião. Quando foi aprovada a Lei Maria da Penha, eu também fiquei feliz, porque nós teríamos talvez não a resolução do problema da violência, nós teríamos uma consciência dos números, que de fato faz 10 anos que está acontecendo. Quando foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, proibindo castigos físicos, o Estatuto do Idoso, proibindo o abandono do idoso, eu fui tendo a felicidade que nós estamos construindo pela lei uma nova ordem. Uma ordem onde não houvesse mais a defesa dessa chamada cultura do estupro.
ou da agressão às crianças e idosos. Eu percebi que isso era uma postura política ingênua nos últimos 2 anos. Uma postura política ingênua. A lei é um suspiro que permite ao inimigo se reorganizar. Eu não me surpreenderia se alguns desses pilares pétreos da Constituição de 88 também fossem atacados. Porque nós estamos falando de campos distintos. Eu fiz parte da comissão da Unicamp, que lutou pelas cotas, e tive o prazer de estar à frente das cotas que foram implantadas em primeira e segunda fase no curso de medicina, que tinha um problema o curso de medicina da Unicamp. Ele era albino. Tinha uma carência de melanina de 100% no corpo docente e no corpo discente. Com as cotas, fui dar a palestra anual que eu dou nas faculdades. Toda a parte central do auditório da Unicamp de Medicina era formado de alunos negros. Foi uma mudança concreta, social, de uma significação política, para mim, emocionante. Naquele momento, um ato político, cotas, tinha dado acesso a um grupo que não estaria ali. E estava ali por seu esforço, porque as cotas não significa entra de qualquer jeito. Estava ali pelo seu esforço. Estavam se revelando bons alunos. E os professores estavam aprendendo a lidar com a novidade de um curso de medicina não tão sujeito ao melanoma. É uma novidade. Eu narrei isso na minha rede social com alegria. Eu fui inundado por milhares de mensagens me acusando de racismo, de preconceito, etc. É assustador. É assustador. Alguém me disse isso, mas você não precisou de cota. Eu disse, meu filho, nasci filho de alemães católicos no sul do Brasil, filho de advogado e político, eu nasci salvo. Eu nasci salvo nesse mundo. Eu me esforcei muito, mas eu nasci salvo. Eu não precisei de ninguém, porque eu nasci salvo. Nasci salvo pelo sobrenome, pela melanina, eu nasci salvo. Eu não devo pensar de outra forma, apesar de eu ter me esforçado muito. Não, se eu não tivesse me esforçado, eu ainda assim estaria salvo. Não, mas há pessoas que não nasceram salvas. Há pessoas que realmente precisam de uma reestruturação jurídica para voltarem a ter a possibilidade de sonhar, de ter esperança, de ter horizonte. E é isso que está faltando. Acompanhei numa palestra que eu dei para um escritório, um projeto que eles têm na Maré, e eles encontraram jovens na favela da Maré, encontraram jovens dentro daquela comunidade que nunca tinham saído da Maré. Eu nunca tinha visto isso, porque imaginei que de ônibus ou a pé, todos um dia, teriam ido a algum lugar. Eles encontraram jovens dentro da comunidade da Maré que nunca tinham saído do limite, como se tivessem um certo medo do mundo que se estende além da rodovia. Então, este jovem não nasceu salvo. Esse jovem não nasceu salvo. Então, essa é uma diferença grande. Acho que agora eu entendi que é uma luta contínua. Não é uma luta de um momento. Que é uma luta contínua. Que aquilo que nós conseguimos na Unicamp vai sofrer ataques. Vai sofrer ataques. E há um outro risco, aquele advertido pelo grande Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Esse é o outro risco. Ou seja, ele quer ocupar o lugar para oprimir, e não a ideia de ressignificar através da educação uma questão social. Todas essas questões são fundamentais. Comecei a escrever para o Estadão, e a direção do Estadão recebe notícia que o Estadão deve ser um jornal comunista por ter me contratado. O Estadão comunista. Assessoram a Globo e escrevem que a Globo está a serviço dos esquerdopatas e da ditadura gay. A Globo é esquerdopata. Então, quando alguém consegue dizer que o Estadão é comunista, que a Globo é comunista, nós estamos falando de um patamar da ressignificação delirante da realidade. Patamar que Freud identificou no texto de 1930, mal-estar da civilização, como uma forma de delírio. Nós estamos falando de uma forma de psicopatologia. Não, realmente. E isso me assusta um pouco, porque não é mais o campo do iluminismo que eu estou acostumado
a dialogar com as pessoas. Não é mais o campo do iluminismo. Alguém me diz, olha, a Bolsa Família, eu disse, ela é menor do que a Bolsa Itaú Bradesco, da dívida interna. Você é comunista? Quer dizer, a resposta seria, mostre os dados e vamos discutir o que é maior ou menor. Conceito maior, mais que, menos que, é matemática, não? Não, você é comunista, não? O que não é verdade. A Bolsa Presídio, Bolsa Droga. Ou seja, esses são mistérios, são mistérios. E digo isso enfatizando uma coisa que eu dizia a Ana no carro, sempre me considerei uma pessoa de centro. O surgimento desse tipo de fascismo está me deslocando para a anarquia, mas não porque eu tenha mudado, mas porque são pessoas que acham que o Partido Africâner da África do Sul, que implantou o apartheid, era muito moderado. Então, essas pessoas que estão à direita de Gengis Khan, elas começam a me empurrar para um outro patamar, que não era originalmente o meu. Não é originalmente o meu. Queria que eles conversassem com alguns colegas que eu tenho, alunos, que consideram o PSOL, o PSTU e o PCdoB partidos burgueses e aristocráticos. Queria que eles conversassem com essas pessoas, porque não votam pela luta armada imediata. Aí sim nós estaremos falando do que é de fato esquerda, ou extrema esquerda. Outra questão? Como a gente tem pouco tempo, né? Temos o quê? Uns 20 minutos, 15? Eu queria fazer então uma rodada. Pronto, então uma rodada das últimas perguntas, né? E voltamos para o Leandro. Também gostaria de fazer... Acho que em cima do que você falou, acho que aproveitando, Leandro, apenas, como você já pontuou, tivemos muitos ganhos, muitas leis, né, questão de gênero, questão das... Né, você mesmo já pontuou. Você não identifica esse momento de uma certa recolonização das expressões, quando a pergunta da Mariana Vaz ali sobre a cultura, a gente percebe nas 3 esferas, simbolicamente, o primeiro ministério a ser extinto, aqui a Secretaria Municipal também ameaça a ser fundida, como também a questão do capitalismo de Estado avançado, ou seja, um esfacelamento da figura do Estado. Você que é um historiador, que fala nessas questões, como é que você percebe, né, essa questão global e local que está em avançado processo, e eu acho que em diferentes momentos a gente está ouvindo isso nas ruas, nas redes, né? Eu queria te perguntar isso. E temos outras perguntas, tá? Por favor. Boa noite, meu nome é Maria do Carmo, sou professora do Estado e eu não quero perder a oportunidade. Queria que o senhor linkasse ao tema as minhas preocupações: felicidade, criação, educação com formatação, sobrevivência com cidadania. Obrigada. São questões importantes. Juntando o que fala a Ana, o que você fala, nós não temos no Brasil, de fato, um movimento liberal nesse momento. O movimento liberal, os liberais têm, em conjunto com os anarquistas, a desconfiança do Estado. Os anarquistas querem sua eliminação, o liberal quer a sua redução ao Estado mínimo. Nós não temos no Brasil uma elite empresarial ou política liberal, porque todos querem que o Estado saia da economia quando se trata de Bolsa Família, ou quando se trata da expansão das universidades públicas, mas querem que o Estado faça uma política de isenção fiscal para a indústria automobilística. Então, é um Estado que deve ser mínimo para X e deve ser máximo para Y. Ora, um Estado liberal, uma das medidas que o Trump anunciou hoje, é que empresas que saírem dos Estados Unidos para produzir na China serão punidas financeiramente. Ora, se ele fosse um liberal, oscilação de mercado, a empresa quer ir para a China, o mercado, a mão invisível do mercado, Adam Smith, está levando. Então, não, nesse momento eu puno a empresa. Agora, no outro momento, que é a saúde pública, o Estado não deve interferir. Então, é importante lembrar, num texto que o Safatli fez na Folha, que foi muito bom, que o Estado ele deve ser hipertrofiado num campo e esquálido no outro. É a seletividade do Estado que interessa as pessoas. Porque eu discutiria, teoricamente, de uma maneira coerente, com um liberal clássico,
que não deveria interferir nem para salvar a empresa que está em estado falimentar, nem para isentar de impostos, nem para fazer saúde pública. Mas nós não temos esse liberalismo. Nós temos uma seletividade do Estado. Então, é óbvio que o patamar que desde os tenentes no início da República se dizia que o patamar básico da cidadania é a alfabetização. Alguém que está excluído do processo de alfabetização está excluído do processo de cidadania de forma muito brutal. Então, uma alfabetização que diminuiu historicamente, mas ainda é resistente entre adultos, apesar do número estar abaixo de 10%, ela é resistente entre adultos, é uma alfabetização que ainda é problemática, mas mais problemática, como todos nós professores sabemos, para linkar com o último item da sua tríade, que é cidadania e processo escolar, é a questão do analfabeto funcional, ou seja, incapaz de ler um texto simples, incapaz de ler instruções simples, mas sendo uma pessoa inteligente. Os alunos não são burros, mas têm um processo deficitário de captação de sentido textual. E tentando pensar nisso, que a escola tradicional pensou no enquadramento. A escola tradicional sempre pensou na ordem. E como eu digo, entre professores, há dentro de mim alguém que suspira por isso. Por quê? Quando eu era aluno e levava o chicote no lombo, eu achava a escola autoritária. Agora que eu estou do outro lado e o cabo do chicote está na minha mão, eu acho que os alunos são muito rebeldes. Na verdade, o que mudou foi a posição que eu estou em relação ao chicote. O que eu reclamo só é que quando eu era aluno, o professor tinha toda a razão. E agora que eu sou professor, o aluno tem toda a razão. E eu nunca peguei um momento bom nessa história, né? Nem peguei um momento que eu mandasse ou que eu fosse decidido. Então, é uma revolução. Escola baseada no modelo de aula dada pela Revolução Pedagógica Prussiana do 19, professores como eu, nascidos e formados no 20, alunos nascidos no 21, que vão sobreviver a partir de agora até o 22. Eu, professor, que tenho diploma de datilografia, que sei fazer prova em mimeógrafo, que uso o retroprojetor com grande habilidade, que sei números romanos e abreviatura de pronomes de tratamento. Tudo que não tenha menor sentido. Ter aprendido vossa magnificência dirigida ao reitor e não tem hoje a menor utilidade. Resultado, eu não fui preparado para dar aula. Eu fui preparado para um mundo que desapareceu. E eu estou impactado por tecnologias que os meus alunos dominam melhor do que eu. Porque, por osmose, desde o nascimento, eles são mais tecnológicos. Entre um cabo HDMI e USB, eu enfio para ver o que é e o que cabe. Se couber, é aquele. Se não, eu tenho que olhar, eu não tenho, e vou enfiando para ver se quando o aluno olha, sente a aura do cabo. E vai. Essa é uma diferença enorme, né? Então, há um enquadramento que esbarra a cidadania. Mas vou lhe dizer uma coisa esperançosa, para não terminar muito mal. Há uma coisa que me espanta muito. O Estado, eu cheguei a assistir uma aula em São Paulo, isso não ocorreu no Rio, nunca. São Paulo é que se chegou a esse ponto. Havia salas dentro de containers em São Paulo. Exato. Havia salas em containers. Uma versão declinante da proposta de Brizola no Rio Grande do Sul na década de 50 para 60, que eram as brisoletas, pequenas escolas de madeira de montagem fácil, que tem um impacto enorme na educação gaúcha entre 58 e 61. Mas eu fui assistir uma aula de uma professora de 6º ano, dentro de um container, novembro, batendo sol no container. Eu chamei de workshop de Auschwitz. 40 alunos num container, uma professora de geografia, dando uma aula sobre o clima subtropical de altitude em São Paulo, perto da hora do almoço, lá dentro, uma temperatura desumana. E o que é espantoso, extraordinário, que é um espanto para mim, a aula estava funcionando e os alunos estavam acompanhando. Quer dizer, o Estado estava dizendo, vou te botar num container para você não dar aula. Eu vou juntar 40 alunos dentro de uma peça de carga de porto e vou te pagar mal para que você não dê aula. Esse é o nosso objetivo. E a rebeldia dela era dar aula. E uma aula boa. E eu passei a pensar nisso.
de fato, não há nada mais sagrado no direito constitucional até o momento do que o direito à greve. É um direito sagrado, constitucional, garantido nas nossas leis. É absolutamente válido e tem sido, ao longo do tempo, demonstrado que, em vários casos, é eficaz o uso da greve. Logo, não há nenhum questionamento meu a isso. Já fiz dezenas na Unicamp. Porém, às vezes eu acho que a maior vingança seria dar aula. Essa é a verdadeira vingança contra o Estado. Dizer, você não quer que eu dê aula, me paga para eu não dar aula. Pede que eu não tenha entusiasmo, enche a minha sala de alunos. Muda a base curricular todo ano, me entope de apostilas inúteis, cria coordenadores acéfalos, você não quer que eu dê aula. E eu vou me vingar, eu vou dar aula. Similar à frase da Olga no romance biográfico do Fernando, mas que a maior vingança no campo de concentração é sobreviver. É curioso pensar isso, ainda que greve naturalmente seja um direito constitucional e absolutamente defensável. Mas é isso que é fascinante, que a educação ainda exista. E existe porque, curiosamente, a gente acredita nela, né? É curioso isso. Essa crença é um pouco delirante paranoica, né? Porque ela não tem base no real. Ela é, tecnicamente, do ponto de vista psicanalítico, delirante, né? Mas é fascinante, né? É um delírio criativo, é o elogio da loucura, né? do Erasmo de Roterdã, quando todo mundo é louco, ou todo mundo pratica uma insanidade destrutiva, ser louco produtivo é um grande desafio, né? Bem, outra questão. Alô. Boa noite, Boa canal. noite. Meu nome é Adriana. Eu gostaria de saber sua opinião sobre a reforma do ensino médio. Até que ponto os alunos, esses alunos, o governo está manipulando para que sejam máquinas e não pensadores nesse futuro? Como você vê essa nova reforma? Bem, posições contraditórias minhas. Em primeiro lugar, é preciso reformar o ensino médio. Ele está defasado quanto ao modelo, quanto à estrutura. Temos uma lei boa de diretriz e base aprovada em 1996. Pela minha experiência, a cada década deveria haver uma ressignificação da base curricular nacional. Temos excesso de matéria, de conteúdo no ensino médio. E esse excesso faz os professores dadores de aula numa grande quantidade. Quer dizer, eu sempre, nos muitos anos que dei aula no ensino médio, sempre tive essa angústia de entrar falando, porque tem muita coisa. E quando a escola é privada e mira no vestibular, então é Império Bizantino hoje, amanhã é expansão árabe, é o declínio do Império Carolíngio, é o Tratado de Verdão, 843, já tem que introduzir o feudalismo. Assim, é um atrás do outro. O aluno vai ao banheiro e volta, 2 impérios, no mínimo, já se foram. Nós temos que repensar isso. Eu posso ensinar a pensar dando apenas um conteúdo, mas dando muitos conteúdos e as pessoas ainda dizendo que seria importante a gente enfatizar povos X e Y, aí é que eu mato o interesse dos alunos. Eu sou a favor de que menos é mais. E deveria haver uma enxugada, porque eu não estou formando historiadores, nem literatos, nem geômetras. Estou formando pessoas que pensam. E eles podem pensar com menos, mais. Eu sou a favor disso. Bem, no momento que o Estado precisa fazer isso, e eu sou a favor de uma reforma, grande parte da reforma em curso, ela é uma obra da gestão Dilma, que foi continuada no governo Temer, que, por incrível que pareça, fez parte da gestão Dilma, mas é complexo. Explicar isso no futuro vai ser mais difícil. Mas a ideia da reforma é muito boa. Então, nós temos uma falta de verbas para a educação, temos ensino por turnos e o governo propõe ensino integral. Excelente medida. Ensino integral é muito bom. Entra de manhã e sai à tarde, como em todo mundo civilizado. Bem, se eu não tenho dinheiro para enfrentar por turnos, que é mais barato, porque eu vou ter dinheiro para fazer uma obra mais cara. Não tenho como manter o meu Celta
então eu vou propor a troca por um BMW. Tem algo problemático nessa história. Discordo inteiramente, e já fiz isso em Roda Viva, em jornal, de qualquer eliminação de disciplinas reflexivas, como filosofia, sociologia, etc. Pelo contrário, sou a favor do aumento dessas disciplinas. Discordo inteiramente da eliminação da literatura portuguesa, ainda que nós não precisemos ficar lá nos verdespinhos de Dom Diniz anos, mas eu não consigo entender nada sem raízes. Discordo inteiramente e taxativamente de qualquer coisa que cheire a escola sem partido, que é um disfarce conservador para a escola do meu partido e da minha igreja. Já fiz isso publicamente, em Roda Viva, em jornal, e volto a dizer, escola sem partido é um equívoco grave. Lei de Diretriz e Base já garante, desde o seu artigo 1º, que a educação será plural e democrática. A Constituição brasileira garante que a educação será plural e democrática. Se eu preciso fazer uma lei, onde já há 2 leis maiores, tem alguma treta escondida na proposta. Agora vem a minha experiência para encerrar essa reflexão. Como aluno, eu peguei 2 reformas na minha vida, 5692, governo militar Médici, ministro da Educação Jarbas Passarinho, nascido no Acre, criado no Pará, coronel de formação, ministro da Educação. A 5692 copiou um modelo norte-americano, que foi um desastre brutal. Depois peguei a 7044/82, já no ensino médio, outra tentativa de arremedo terrível, também feita durante a ditadura. E aí um depoimento final. Eu me formei na licenciatura curta, olha a minha idade, eu me formei na licenciatura curta no início dos anos 80 e me tornei professor com carteirinha de Moral e Cívica e USPB. Em 1983, eu tinha uma carteirinha de Moral e Cívica e USPB. E fui dar aula para, então, 5ª série. Para isso, fui retirar na Delegacia de Educação, não era diretoria, era delegacia, uma carteirinha, e a delegada de Educação, indicada pelo governo local da Arena, agora transmutada em PDS, me deu a carteirinha e dizia, não vá falar de política, professor. Então eu digo aos jovens o seguinte, se vocês querem saber o que é escola sem partido, me perguntem, eu sei o que ela é, chama-se ditadura militar. Isso é escola sem partido. Não? Eu vivi isso. Não fui perseguido, não fui torturado, era inexpressivo para chegar a esse ponto, mas eu sei o que é escola sem partido. Era o meu livro que mostrava a bandeira do Brasil, os valores pátrios, as datas que tinham que ser dadas, Dia da Bandeira, ensinar o hino de Olavo Bilac, Salve Lindo Pendão, depois ensinar o hino da República. Eu sei o que é escola sem partido. É uma escola onde a minha carteirinha comprovava que eu não falaria de política. Não? Por isso que a história é um pouco repetitiva, né? É isso. Porém, eu desconfio profundamente quando pessoas ligadas a igrejas acham que rezar Pai Nosso não é doutrinação, mas dizer que a sociedade é dividida em classe é doutrinação. Ou, como dizia Dom Helder Câmara, se eu levo comida aos pobres, eu sou santo. Se eu pergunto por que ele é pobre, eu sou comunista. Essa é uma questão central para se pensar. Não? Agora, um dado menos positivo. Se todos os professores do ensino médio são absolutamente comunistas, o que não é verdade, e doutrinam os alunos dia e noite no comunismo mais tacanho, ao final do ensino médio, esses alunos deveriam estar querendo fazer reforma agrária, sindicatos, e eles querem iPhone 7, todos, sem exceção, né? Sem exceção. Então, se nós somos comunistas militantes, nós estamos fracassando. Porque ao final do ensino médio, todos esses alunos desejam se tornar consumidores. E quase todos rejeitam uma ideia de se tornarem construtores de uma nova ordem. Então, se somos comunistas inofensivos aos olhos das pessoas. Não? Pelo menos em São Paulo, eu não posso falar da educação do Rio, em São Paulo os alunos desejam mais iPhone 7
do que a compreensão, por exemplo, do Manifesto do Partido Comunista de fevereiro de 1848, pelo menos em São Paulo, normalmente. Leandro, como a gente já está encerrando, né, por causa dessa saída rápida, eu queria te pedir, na fala final, por conta do nosso ciclo, a trajetória, a gente começou em 2006 com a teatralidade do humano, para além da teatralidade do edifício teatral, do palco, dos profissionais da cena ou das artes, a gente está sempre abordando a teatralidade do comum. Da mesma forma, o ato criador, eu queria te pedir para encerrar, podendo falar sobre essa autoria, essa criação, porque a gente sempre colocou a arte, às vezes, em um determinado momento, período da história, na grande arte, o criador, ou o talentoso, ou o grande artista versus o não criador, eu sei. Então, como é que você vê hoje essa possibilidade dessa partilha do sensível, que fala Rancière, por exemplo, ou dessa mudança de relação com o público-plateia, essa autoria que é cada vez mais fluida, né? E, ao mesmo tempo, desse lado, dessa criação do comum, desse ato criador do comum, para além, né, de nós profissionais da cena, de nós trabalhadores da cultura, que vivemos desse ofício, mas também dessa possibilidade de transformação, que também tem uma outra coisa que seria um debate extenso, que é entretenimento e arte também, que são duas criações com questões diferentes. Mas esse ato criador, enfim, que sai desse lugar também, tem a criação da arte, de artistas que estavam ousando e fazendo profundas transformações, né? E como você mostrou, muitos deles não foram compreendidos, ou foram vaiados, ou nem venderam obras, ou ficaram no ostracismo, sabemos. Como é que você vê isso hoje? Essa criação do comum, como também quem está fazendo transformações pela via da arte? Bem, chegamos a esse momento final e, como eu disse a vocês, infelizmente, logo após essa resposta, eu sairei sem período de sociabilização básica, porque me espera um avião. Eu escrevi um texto após uma grande dor que eu tive em realizar uma coisa que eu faço há muitos anos, que é de tempos em tempos vir pesquisar na maior biblioteca brasileira, que é a Biblioteca Nacional. E encontrei a Biblioteca Nacional, no mínimo, em ruínas. A biblioteca trazida por Dom João VI, 2 anos após sua vinda, a biblioteca fez parte da negociação da nossa dívida de independência. Uma parte dela, segundo Lilian Schwartz, foi para pagar os volumes. Uma biblioteca preciosa que formou gerações de pesquisadores. Uma coleção de manuscritos de música, que é das maiores do mundo. Uma coleção de fotografias, que eu trabalhei para fazer uma exposição em São Paulo, de Volta à Luz. O legado Teresa Cristina, que tem fotografias do mundo inteiro em estágio ótimo de conservação. Biblioteca de beleza física extraordinária. Ao lado desse esforço civilizatório da Belle Époque, teatro, Museu Nacional de Belas Artes, biblioteca, e vê-la com infiltração, vê-la com fios desencapados, com poucos funcionários, com cheiro de mofo, dá uma dor, assim, particularmente forte. Para um professor, uma biblioteca deteriorada do porte da Biblioteca Nacional. Aliás, a Mário de Andrade está menos ruim em São Paulo, está menos ruim. Acabou de receber uma reforma. E aí eu escrevi um texto que acho que responde em parte à inquietação tão boa da Ana. Vamos atravessar o mar da crise em algum momento. Vamos atravessar esse rio revolto de 12 milhões de desempregados, sendo deles quase 60% jovens com menos de 26 anos. Vamos atravessar uma inflação que vai diminuir muito mais, porque ninguém compra nada do que por um esforço de política cambial. Vamos estar melhores daqui a alguns anos, porque até esse ciclo faz parte daquilo que Schumpeter estudou, da oscilação básica do capitalismo. Mas o que nós levaremos para o outro lado quando chegarmos? Que adianta salvar o real como moeda e não salvar os livros, não salvar a música, não salvar a produção? O que nós levaremos para esse outro lado se nós não tivermos nada para levar? De que valerá a sobrevivência da humanidade ou do Brasil se não houver cultura para levar para o outro lado? Não? De que serve enfrentar crise se não houver algo para viver
depois disso? Quer dizer, de que serve ter essa vitória de Pirro, aquele general que, ao enfrentar os romanos, venceu, mas perdeu todo o seu exército? De que adianta fazer isso? Então, acho que a resposta está para as coisas cotidianas da criação, ou para as grandes questões de criação, de que não adianta salvar só a economia. Porque salvar a economia é salvar um Brasil sem alma, que estará sem alma no futuro. Não? E se eu não salvo sobre o que pensar e quem pensar, e suas obras de arte, seus livros e sua capacidade crítica, não vale a pena, não é o mundo que eu tenho que salvar. Então, a grande questão é que é óbvio que a questão econômica é muito importante, é central na nossa preocupação. Não ter emprego é uma dor profunda para uma pessoa, mas de que adianta resolver essa questão se nada houver, além de um exército meio de zumbis que chegam até o outro lado sem cérebro? Bom, quer dizer, que adiantará isso? Acho que são essas questões que temos que pensar. E ao contrário do que eu supunha, não está nada garantido. Absolutamente nada garantido. Vai depender de nós mais uma vez. E agora que eu descobri que eu só vou me aposentar 12 anos após minha morte, que foi o cálculo que eu fiz, né? De forma mediúnica, pretendo continuar as aulas na Unicamp, acabo de descobrir que eu terei ainda uma eternidade para tentar e para continuar. Por que que a gente tenta? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia, mas a gente tenta, é interessante. A gente continua tentando. Não? Ok. Muito obrigado pela atenção.